KNCR11, esse fundo que está muito famoso, muita gente procurando, querendo saber a respeito. Então decidi fazer esse vídeo, foi o mais votado na enquete aqui do YouTube que vocês pediram. Fala pessoal, sou Daniel Souza, aqui do Finanças Pessoais. Vamos falar desse fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários que está pagando aí 6% ao ano de dividend yield. Não é um dividendo assim altíssimo como outros fundos de papel. O KNCR11 foi fundado, criado aí em 2012 e tem uma performance até interessante. Ela está batendo o CDI, que tá 108% CDI a sua rentabilidade. E isso, na verdade, não é muito fácil de se fazer não, tá? Muitos gestores de fundos de ações, por exemplo, nem conseguem fazer isso. Por que disso? Tá? Porque ele basicamente investe em CRIs. CRIs são papéis, são certificados de recebíveis imobiliários, só que ele investe nesses CRIs de baixo risco. Tá? Baixo risco são imóveis, esses certificados de imóveis mais sólidos, com menos risco, em localidades melhores. E tem também um pouco de LCI, mas basicamente o fundo é de CRI. Tá? Ele é 3,7% do IFIX, então ele tem uma relevância muito grande. Tá? Na verdade, está entre os 15 maiores fundos imobiliários que a gente tem na nossa B3. E ele está com uma relação de preço, o preço dele na bolsa está bem parecido com o preço da última cotação que fizeram do patrimônio que o fundo tem. Tá? Então está em 0,99. Então assim, está muito próximo mesmo. E ao contrário de vários outros fundos imobiliários, ele tem subido. Se você pegar aí nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário subiu 13%. Muito por conta, pessoal, da renda fixa ter voltado aí, ter ressuscitado, como dizem alguns. E é um fundo que tem o costume de preservar a caixa também para fazer aquisições de novos papéis. E hoje ele está com quase 7% de todo o patrimônio líquido desse fundo em caixa. Tá? É um fundo imobiliário que tem muitos cotistas, mais de 87 mil cotistas. E é um fundo imobiliário que eu comprei há muito tempo atrás, ali, no auge da crise, muito por conta da relação preço-valor patrimonial. Naquele momento, realmente assim, não estava tão interessante fazer a compra se fosse pensar nos dividendos, mas eu faço um filtro. Quando eu escolho os meus fundos imobiliários para comprar, eu faço filtros, que aí um desses filtros é a relação de preço ao valor patrimonial. Hoje, esse fundo imobiliário, nos meus filtros, eles estariam numa posição menor, tá? Uma posição mais abaixo. Ele não seria um dos primeiros do ranking. Então, vamos falar um pouco dos papéis que esse fundo tem. Tá? Esse fundo tem 44%, os tipos de papéis. Ele investe basicamente em escritórios. 44% dele é essa categoria. E aí a gente tem shoppings com 30%. A gente tem também a parte residencial, que até nem é tão comum nos fundos imobiliários, mas ela corresponde a 17%. E também um pouquinho de logística com 8%. Tá? Então me fala aí, você tem esse fundo imobiliário, já pensou em comprar? A gestora desse fundo aí conhecida, tem um braço do Itaú, a Kinea. Ele não tem taxa de performance, tá? Que é aquela taxa, por exemplo, se o fundo ficar acima do CDI, ele tem uma taxazinha que cobra ali de performance. Não tem. Mas ele cobra aí aproximadamente 1% ao ano de taxa de administração em cima aí do patrimônio líquido. Então, basicamente, ele é corrigido pelo CDI, tá? Aí 85% do fundo, e muito pouco aí pela Selic, 3%, e o restante pelo IPCA. Mas, assim, esse fundo, se fosse resumir em poucas palavras, ele é realmente um fundo que parece muito com a renda fixa. Então, Daniel, ele poderia ser
velha polêmica, né? Ele poderia ser a minha reserva de emergência? Olha, por um lado, se você pensar por um lado, como ele acompanha demais o CDI, ele até poderia confundir e poderia falar assim, nossa, então eu vou colocar minha reserva de emergência nesse fundo de papel. Olha, por outro lado, como eu te falei, a relação de preço sobre valor patrimonial dele, quando eu comprei, né, que foi 2020, estava muito baixa. E isso nos mostra que existe oscilação. Então imagina só se eu já tivesse esse fundo imobiliário comprado em 2019 e tivesse vindo a crise e aí eu precisasse desse dinheiro como minha reserva de emergência, tá? Então essa cota iria lá embaixo. Então nada pode ser a sua reserva de emergência que tenha oscilação para baixo, tá? Mesmo que você tenha a liquidez diária, mesmo que você possa ter a opção de resgatar ali de forma imediata. Se tem oscilação para baixo, e principalmente oscilações fortes, você vai sair perdendo e isso não é adequado para a sua reserva de emergência. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou colocar aqui mais um vídeo parecido de papel que rende, inclusive tem o rendimento até um pouco maior. Acompanhe aí, se inscreve no canal, que nesse canal aqui a gente tem vários vídeos, 3 vídeos por semana, sou mestre em finanças, invisto desde 2006 e quero te ajudar a investir melhor.